Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui em mais um Teática Imersiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Hoje eu estou aqui com a Cassiane. Tudo bem, Cassiane? Tudo certo. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interassistencialidade familiar precoce. E aí eu vou apresentar um pouquinho melhor a Cassiane. Bom, a Cassiane é natural de São Bento do Sapucaí, São Paulo. Atualmente, ela reside em Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Tem 17 anos, é estudante do ensino médio e voluntária da Simvex desde 2019. Bom, começando aqui com a primeira pergunta, eu queria perguntar o porquê que a interassistência familiar precoce é importante no contexto da Invex e por que esse é um tema de pesquisa seu, né? Aí você pode fazer uma contextualização para explicar um pouquinho assim, esse tema. Então, em 2019, eu fui para Foz do Iguaçu. Nesse período eu fiz o TPE, que é o Teoria e Prática da Inversão Existencial, que tem na Simvex. E aí antes, de ter ido para Foz, eu estava viciada na internet, estava com microinteresses, assim, que não eram muito evolutivos, né? E aí depois de ir para Foz, eu comecei a interessar mais para a Invex, e um dos temas que chamou a atenção para mim no curso, foi a questão da assistência e da questão da ProEx, né? E aí, durante o Invexo Geração que teve também nesse período, vários inversores jovens, menores de 21 anos, apresentaram verbetes. E aí eu comecei a pensar o que temas de pesquisa que eu poderia, assim, pesquisar, né? E porque, assim, eu achava que eu estava meio atrasada, porque todo mundo ali já estava apresentando, escrevendo. E aí eu fui para cá, para Minas Gerais, com esse intuito, assim, de ver o que eu poderia escrever, um verbete, algo do tipo. E aí, conversando com meus familiares, eu estava buscando um tema de pesquisa, e aí a minha irmã, ela sugeriu de eu escrever sobre família, desse processo de assistência familiar, E aí foi num processo, assim, que eu apresentei primeiro num seminário, no IPC de São Paulo, e aí eu fui aprofundando a pesquisa, E aí, dentro disso, a importância da Invex, assim, nesse sentido familiar, porque, assim, o intermissivista, ele nasce e o primeiro ambiente que ele tem para se qualificar, para ajudar, é a família, Então, aí eu comecei a pensar a questão da importância, disso na Invex e até na questão, assim, de qualificação do intermissivista ali, até na processo de recomposição das interprisões na família, E do jovem ele aproveitar essa oportunidade de qualificação, de desenvolvimento, de assistência familiar, E, consequentemente, o jovem ele vai aplicando assistência ali no ambiente familiar e, consequentemente, ele vai também estar se qualificando, Então, qualificando os trafores, qualificando os valores que ele tem, tudo mais. Então, ele vai... de certa forma, assim, qualificando, seja a TACOM, que às vezes precisa da TACOM para fazer atares, e até a questão, de valorização dos aportes, que os familiares também dão bastante aportes, e para o inversor, no caso, é um modo de retribuição, aplicação dos aportes e tudo mais. Uhum. Só para contextualizar, acho que seria interessante você falar quantas irmãs você tem que também são voluntárias. Então, tem 4 irmãs, Uma é minha irmã gêmea, e aí tem 2, mais velha que nós. Mas a irmã que eu falei, a Paula Gabriela, que eu tava conversando com ela e ela comentou sobre, aí eu comecei a pensar sobre também. Legal. Bom, passando para a próxima pergunta, no seu verbete, que tem esse tema, você falou um pouco, da importância da convivência, E aí eu queria saber, como o jovem pode melhorar a questão da convivência com a família. Então, a família, assim, geralmente é uma situação, assim, que a pessoa tem que lidar, o jovem tem que lidar ali, porque às vezes nem sempre é muito fácil, E aí, como um processo que o jovem ele pode qualificar ali, ele fazer as próprias recins, assim, Então, ele buscar melhorar, tentar sobrepairar o contexto que ele tá ali e ver o que ele pode mudar. E aí, dentro disso, assim, convivência sadia tem níveis, Então,
às vezes a pessoa tem um parâmetro de convivência sadia e às vezes, né, ela pode ir qualificando ao longo do tempo. Então, basicamente, para o jovem ele melhorar a convivência sadia, assim, convivência com os familiares, né, eu acho que a questão, assim, dele começar a tentar entender os trafores, trafares, as tendências que ele tem, né, da família dele, né, porque, por exemplo, se eu nascesse na mesma família que você, eu seria completamente diferente, né, porque seus pais são diferentes, aí eu ia ter uma criação diferente também, né. Então, aí, porque assim, a gente tem bastante influência familiar, então, quanto mais a gente conseguir sobrepairar e ver as tendências, né, então, por exemplo, o que eu realmente gosto, será que eu gosto realmente disso, eu tenho esse valor porque eu realmente valorizo isso, ou a minha família tem uma influência nisso, né, então a pessoa ela buscar mais essa questão de reflexão e ela buscar esse processo, assim, de tentar entender melhor ali, o papel dela na família, né, e tudo mais. Passando para a próxima pergunta, você considera que essa interassistência precoce é um aporte para você, né, como inversora? Sim, porque, tipo assim, quando... eu até comento em algumas apresentações que eu faço em relação à família, que no início, assim, parece que pra mim esse processo de interassistência familiar precoce lá, no início, né, era um processo, assim, mais, assim, passivo, no sentido, assim, de eu ficava mais concordando, tinha uma opinião mais própria ali. Aí, durante o tempo, eu comecei a desenvolver uma certa criticidade, que ajudou, assim, no processo até de entender melhor o que eu estava comentando, né, sobre a família, compreender algumas tendências que eu tinha, né, que tenho, assim, dentro disso, né. E aí, uma coisa também, que esse processo de criticidade no início foi um pouco difícil, assim, de equilibrar e de lidar com a questão do porão consciencial com a criticidade. Então, antes eu achava, assim, que eu tava sendo autocrítica e me posicionando ali, mas eu tava sendo mais rebelde, assim, sabe? Mais impulsiva, e às vezes não é uma postura legal, né? Legal. E aí eu comecei a pensar mais, refletir sobre, e aí eu comecei a ver coisas que eu poderia estar mudando para qualificar, né, até a convivência que você tinha comentado aí. E aí foi um processo, assim, de crescendo, né? Então, quanto mais, assim, eu comecei a refletir sobre a família, mais eu comecei, assim, qualificar e também retribuir os aportes, né, que a minha família deu e conseguir, de certa forma, ajudar eles também. Você, né, comentou sobre a questão da criticidade no ambiente familiar. Você tem um artigo sobre isso no site da Simvex. Aí você pode comentar um pouco como o jovem pode desenvolver essa criticidade? Aí seria no ambiente familiar, né? No ambiente familiar. Então, o processo da criticidade, né, uma coisa que eu tava pensando, né, quando eu tava até escrevendo uns artigos assim, é a questão, assim, como eu comentei, né, o primeiro ambiente do intermissivista é a família. Então, por que esperar, por exemplo, o intermissivista sair ali da casa dos pais, ali na adultidade, pensar nesse processo, né? Então, a família, né, é um grande aporte por causa disso. Então, a pessoa pode antecipar esse processo e dentro da criticidade é interessante o inversor começar a desenvolver isso desde cedo, né? Que é uma coisa essencial na Invex, né? E aí, como desenvolver? No meu caso, assim, eu comecei a desenvolver mais por questão, assim, de... Às vezes, ali, na convivência, eu ficava batendo algumas coisas, assim, né? E aí eu comecei a ter um processo de reflexão sobre... E também até num curso que teve sobre o Inversário, que é um curso de campo para inversores, né? Eu comecei a... Tipo assim, eu fiz 2 perguntas para a Consex e as 2 perguntas foram relacionadas à falta da opinião própria, da criticidade e tudo mais, né? Então aí eu comecei a ter um processo mais de criticidade nesse sentido. E aí a partir disso eu comecei a refletir mais, como comentei. E acho que a criticidade vai sendo construída assim naturalmente pelo intermissivista, assim, né? Pelo inversor, acho que consequentemente. E aí no ambiente familiar a pessoa vai ali passando por algumas situações e aí ela vai começando a
desenvolver esse senso crítico, assim, até, por exemplo, no jovem, aí a pessoa vai começar a ter mais experiência e vai começar até a lidar melhor, assim, com a questão do plano consciencial, com a criticidade e tudo mais. Então foi mais assim uma questão de necessidade, né? Por algumas questões ali familiares que você viu que tinha que se posicionar. Foi mais uma consequência, assim, do processo, assim. Entendi. Bom, passando para a próxima pergunta, você considera que há uma relação entre disponibilidade assistencial e a questão da interassistencialidade familiar? Sim. Porque, tipo assim, se a pessoa, o jovem, ele não tem disponibilidade, ele não vai conseguir fazer nada, assim, né? Por exemplo, o jovem, ele vai voluntariar. Se ele não tem disponibilidade, ele não vai conseguir voluntariar. É mesmo no contexto familiar. Então, uma técnica que eu uso, assim, pra até conviver melhor com a família, né? Pra ter tempo, né? Porque às vezes a gente fica com muita demanda do dia a dia e a gente meio que, sei lá, às vezes pode esquecer desse processo de convivência, que é bastante importante, né? Uhum. Então, uma coisa que eu fiz foi, então, sempre colocar na minha rotina uma atividade ali, ajudar minha mãe. Aí, consequentemente, eu tava ali, aí eu ajudava minha mãe, passava um tempo com ela, com meu pai também, com a família, assim, né? E aí eu percebi que isso ajudou, né? Porque geralmente a pessoa fica ali mais, ela coloca ali e parece assim, quando tá ali, por exemplo, um jantar ali com a família, tá vários familiares, a pessoa, como ela tem várias demandas ali na agenda dela, ela pode pensar em não ficar com a família e executar aquelas tarefas. Mas já que tá na rotina dela, né, ela vai começar a pensar mais e vai ir lá, né. Então essa questão de disponibilidade, eu usei essa técnica, assim, eu vi que ajudou bastante, né? Porque às vezes a gente acha que, sei lá, porque não tá na agenda, não é importante, né? Então eu busquei também colocar esses momentos assim na minha rotina também. Essa questão da disponibilidade assistencial também não está só ligada à questão de horários, tem tudo a ver, né? Porque você tem que tirar um tempo ali para estar com a família, mas também tem a ver com disposição, né? Às vezes você, no seu caso, você mora ali com a família e você pode ficar mais um tempo ali, prestar um pouco mais de assistência naquele momento para a família e acaba não fazendo, assim, às vezes por não se tocar que você pode. Então tem essa questão de também estar disposto. Dentro disso, assim, essa é uma técnica que eu utilizei porque, por exemplo, eu comecei a voluntariar e tinha escola, aí eu comecei a perceber, assim, que eu não estava tendo muito tempo, né? E aí eu comecei a usar isso, assim, né? E aí uma coisa que você falou sobre essa questão de disponibilidade é a questão da flexibilidade, né? Que às vezes ali a família está tendo maior demanda, né? Por exemplo, uma coisa ali que está na sua agenda ou no seu dia que você precisa fazer, às vezes pode, sei lá, fazer depois, né? Não tem uma coisa assim mais pontual ali, né? A família às vezes tem essa questão. Bom, acho que tem tudo a ver. Eu moro aqui em Foz atualmente e não moro mais com os meus pais. E às vezes os nossos horários acabam não batendo, né? Porque eu tenho a faculdade e o voluntariado. E é importante gerar esse momento para prestar assistência ali, às vezes numa ligação, numa conversa. Enfim, bem importante esse ponto que você colocou. Bom, a próxima pergunta. Você também comenta, né, nesse verbete que a interconfiança é importante para a interassistência. Aí eu queria saber como o jovem pode desenvolver a confiança com o grupo familiar. Então, esse processo de confiança, assim, ao longo do estudo que eu vim fazendo de família, eu acho que tem relação, assim, com talvez, né, porque, por exemplo, a pessoa, ela às vezes tem uma afinidade maior ali com o pai dela ou com a mãe dela e às vezes ela não tem muita afinidade com um irmão, por exemplo. Então aí eu acho que vem de cada caso, né, mas pro jovem ele começar a desenvolver essa questão, eu acho que é através do rapport, né? Então a pessoa tentar criar uma conexão com a pessoa, então conversar assuntos que tem semelhança, né? Essas questões assim que eu vejo, assim. Mas eu acho que é um processo assim, de construção, né? Como você falou aí. Então
é um processo que demanda tempo, né, e convivência com a pessoa. Isso não significa que você vai ficar ali só conversando com ela só pra melhorar isso, né? Tem que ver a questão da intenção também, da pessoa estar ali com a intenção de ter essa, tipo assim, desfazer essa intervisão, né? Que geralmente é o caso. Então, acho que essa questão de intenção, ver a intenção e tentar com uma intenção mais retilínea, assim, né? Não uma intenção, vou ficar ali só pra falar com ela e pra ver se ela fica melhor comigo, tipo isso. Entendi. Bom, próxima pergunta é sobre como o jovem pode desdramatizar o mito da família perfeita para lidar melhor com os problemas familiares, né? É uma coisa que você também coloca nesse verbete que você tem sobre esse tema. E aí eu acho que é uma coisa que pega bastante as pessoas. Quando eu era adolescente, eu tenho 19 anos, mas quando eu era mais nova, eu tinha essa... Eu achava que a minha família não tinha problemas. E aí eu coloquei essa pergunta assim pra ajudar a desnormatizar, porque eu tinha essa visão de que tudo era perfeito. E aí quando eu descobri que as coisas não eram bem assim, eu fiquei um pouco chocada. Então o que você assim acha que o jovem pode fazer para desdramatizar esse mito da família perfeita? Então, eu tava até conversando com uma colega de escola que ela tava falando, né, que eu achei bem interessante, assim, fazendo essa relação, né, que ela tava falando, assim, que quando ela era mais jovem, quando ela era criança, ela achava que o pai e a mãe dela sabiam de tudo, assim, todas as respostas ele sabia, né. Era até na aula de filosofia, ela tava falando sobre isso, eu achei interessante, assim, porque, assim, quando a gente é criança, a gente acha que tudo é flores, assim, não tem problema, né. E aí, ao longo do tempo, a criança, no caso, o jovem, né, ele vai caindo assim na realidade, né? Então ele vai vendo que o que ele pensava que era, tipo, perfeito não é, então ele vai começando a identificar isso, né? E aí eu acho que vem um processo assim, de maturidade da pessoa estar aberta pra saber e ver as coisas que não são o que ela achava, né? Então, por exemplo, no meu caso, antes eu tinha uma visão assim mais idealizada da minha família, né? Tipo assim, conheço Consciologia, então, né? Mas aí, ao longo do tempo, eu tava conversando até com a minha irmã, que é a Paula Gabriela também, né? E aí ela falou várias coisas pra mim, assim, que eu fiquei, nossa, eu não sabia disso. Depois eu fiquei refletindo sobre, que até foi um início, assim, pra mim escrever sobre a questão da autocriticidade no ambiente familiar, né? Que aí ela falou várias coisas pra mim da nossa família, coisas assim que eu nunca tinha pensado, né, de problemas, e claro, de coisas boas também, né. Mas aí eu comecei a cair um pouco mais na realidade, comecei também a tentar sobrepairar, né. Porque, tipo assim, uma coisa que é interessante do inversor, ele tentar sobrepairar o ambiente que ele nasceu ali, pra ele conseguir ajudar, né. Então ele tem uma visão ali de cima e vê que estratégias, que soluções que ele pode estar ali, né, ações, né, que ele pode estar ajudando. E aí dentro disso eu acho que vai mais pela a pessoa, né, como eu falei, tá aberta, a questão do crescendo, de maturidade da pessoa, e porque tipo assim, se a família fosse perfeita, se pensar assim, uma coisa que eu pensei na época, que assim, se eu não sou perfeita, se uma pessoa não é perfeita, então como a família... é que a família inteira vai ser? Então, aí eu fiquei pensando nisso, assim. Aí é uma coisa idealizada, que aí a pessoa tem que ver, né? Ver a questão dela tentar ver a realidade, né? Porque isso não tá certo, né? Nem se uma pessoa tá perfeita, imagina uma família e um grupo, né? Então aí eu fiquei pensando sobre isso, assim. Eu acho que o que você comentou sobre pairar é super importante. Você falou que conversou um pouco com a sua irmã mais velha, né? E aí ali você teve conhecimento de coisas que você não... É verdade. Não, é uma das suas irmãs mais velhas. Você teve conhecimento ali de coisas que você não sabia antes e que é importante sobrepairar. Você entender por que algumas coisas funcionam daquele jeito na sua família. Então você vai descobrir um pouco das raízes daqueles traços, do porquê que aquela pessoa é daquela forma ali no contexto familiar, mas também sobrepairar e não pegar pra você. Tipo assim, você olhar de fora pra você conseguir ajudar, né? Pra você conseguir fazer assistência. Você acha que tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver com Eu acho que tem sim. Porque uma coisa que eu tava pensando, que a Valiana na época ela falou pra mim,
que eu tava, assim, com um pouco mais de abertismo, né? Porque se não tivesse abertismo, ela não falaria pra mim. Então, aí eu, como eu tava começando ali a aplicação da IVEX, né? Todo esse processo, eu tava estudando sobre família também, na época também, né? E aí ela chegou pra mim e falou isso, a gente conversou durante um tempinho, assim, e aí eu consegui meio que abrir a minha mente, assim, né? E aí é importante também, se a pessoa ela tá com essa dificuldade, também pedir ajuda, né? Sei lá, pra a irmã, né? Se for o caso, ou também pesquisar tio, né? Pesquisar essas questões do pai, a mãe, né? Tem uma pesquisa, assim, da família e tudo mais, da origem também, acho que é interessante, sei lá. Bom, passando para a próxima pergunta, você já escreveu também sobre vitimização, né? E aí, eu gostaria de saber como isso pode impactar a assistência no contexto da família, nessa postura de vitimização. Então, nesse processo de vitimização, uma coisa, assim, que eu vejo que impacta na família é a questão da pessoa estar ali numa postura mais de assistido do que do assistente, né? Que é a proposta da Invex é ser o contrário, né? A pessoa tá ali com uma postura mais de assistente do que assistido, né? Aí falando da postura da vitimização, né? Porque no início da vida é mais normal, assim, a pessoa ela tá ali com uma postura mais de assistido, né? Então ela tá ali crescendo, ela tem que ter os apoios ali do pai, da mãe, né? Da família. Mas aí, nesse sentido, nesse aspecto, assim, de vitimização, é meio que um mata-burro, assim, da questão da Invex, né? Porque a Invex, ela propõe essa questão de autossuficiência, a pessoa ela busca ali se melhorar e a pessoa, né, nesse caso que você perguntou, ela fica no processo de vitimização, né? Acontecia bastante assim comigo, no sentido de eu ficar... Aí eu comecei a saber algumas realidades, assim, da família que eu tava até comentando, assim. E aí, tipo assim, pra mim é 8 ou 80, tipo, é uma coisa assim, que eu não consigo equilibrar muito. E aí eu fiquei assim, nossa, tem várias coisas que eu ainda não via, fica esse processo assim, né? E aí, durante o tempo, eu fui meio que ficando com uma visão assim, talvez mais trafarista da família, né? E aí, durante esse período assim, eu percebi que eu tava muito em postura de vitimização. E aí eu tava na maratona do DAC, então a gente tava lendo o DAC, e aí veio pra mim pesquisar sobre sinergismo, antivitimização e INVEX, né? Aí eu comecei a ver, nossa, vitimização, antivitimização, né? E aí nesse período eu também fiz apliquei a técnica de reflexão de 5 horas, que eu comecei a ver os aportes que eu tinha, por exemplo, eu tenho casa, tenho internet, tenho pessoas que podem me ajudar, eu tenho oportunidade de qualificação, então eu comecei a pensar e levantar várias coisas que eu tenho e que eu não posso reclamar, né, porque eu tenho muita coisa e reclamar de barriga cheia, assim, né. E aí eu comecei com esse processo de antivitimização, né, eu comecei aí no ambiente familiar, né, então eu comecei a avaliar alguns contextos que eu estava ali vitimizada, né? Algumas tendências minhas em relação a isso. E aí eu comecei a mudar, assim, a minha postura em relação à família. Então eu comecei a valorizar mais os trafores do meu pai, da minha mãe, da família, né? E comecei também a tentar sobrepairar, né? Sem uma postura de vitimizada, sem uma postura mais madura também. Bom, a minha próxima pergunta tem relação com isso também, né? E eu queria que você falasse o que você poderia, né, dar de dicas para a superação dessa postura de vitimização, para que o jovem consiga, né, prestar mais assistência para a família. Então, o processo de vitimização na família, no processo assim, do jovem, ele tá vitimizado ali, é uma técnica assim que eu acho interessante. Primeiro, né, começar o jovem ele está trafores dele mesmo, porque assim, a vitimização é um processo que é interno, que mostra para as pessoas daí, né? Então manifesta para as pessoas. E aí que pega também na vitimização a questão da baixa autoestima, da questão de carência afetiva, de autodesvalorização, todo esse processo assim, né? Então, se a pessoa ela buscar ter uma postura de auto-pesquisa, de pesquisar, começar a valorizar os trafores, as conquistas pessoais, né? O que ela fez de bom, e valorizar isso, né? Porque geralmente a gente
Tem pessoas que têm tendência de valorizar mais a questão ruim, né? Os trafares, essas coisas assim. Então, buscar essa postura de valorizar as coisas boas que a pessoa tem, né? E aí depois, acho que consequentemente vai qualificando ali a convivência com os familiares, né? Porque com esse autotraforismo a pessoa vai ter um heterotraforismo também, né? Ela vai começar a ver os trafores, vai começar a valorizar assim e mostrar mais os trafores dos familiares para eles, né? E ver também as demandas, né? Acho que é nesse sentido. Bom, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria convidar o pessoal que está assistindo aí a gente para se inscrever no canal, curtir o vídeo, né? Se assistiu até aqui, deve estar gostando. Deixar um comentário ou dúvida nos comentários e se inscrevam. Quando vocês se inscreverem, assinem o sininho de notificações para receber, né, os conteúdos aqui do canal. Bom, passando para a próxima pergunta, você já comentou um pouco disso, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Qual a importância da autocrítica no ambiente familiar? Então, como eu tinha comentado, né, complementando assim, a questão da autocrítica é muito importante porque a pessoa buscar essa criticidade no ambiente familiar, né, desde jovem ali no primeiro ambiente do intermissivista ali, né, da pessoa, a pessoa ela começa a sobrepairar, né, e ter esse senso crítico quanto os valores, tendências, tipo, e questionar, né, se é dela ou se é da família. Uma coisa que eu também estava refletindo sobre, que dentro desse processo de criticidade que foi importante, foi a questão, assim, que eu, desde pequena, conheço constologia, né? Então, lá com 9, 8 anos, eu já conhecia constologia. E, pra mim, os conceitos, assim, eram bem, assim, normais. A questão da multidimensionalidade, de série X, né? E aí, durante o tempo, assim, eu não fui... apliquei, né? Eu só conheci ali, depois com 14 anos que eu fui aprofundar, né? E aí nesse processo, né, que eu comecei a refletir sobre, porque tipo assim, se eu tivesse uma família que era religiosa, eu também, a minha tendência seria seguir a religião, né? E aí eu comecei a pensar por que eu tô na conscienciologia, né? E aí eu refleti sobre por que eu tô, qual é o objetivo da minha vida, eu fiquei pensando sobre isso, né? E aí eu cheguei à conclusão que, independente se as minhas irmãs estão na constologia ou meus pais, eu tô ali porque eu acho que é importante pro processo evolutivo, né? E tudo mais. Então, nesse processo de autocrítica, então a pessoa ela criticar por que ela tá ali em determinado contexto, né? Então, por exemplo, no meu caso, a constologia, aqui na Simvex, por exemplo. Então, a pessoa ela questionar sobre isso é importante para ela não ficar só seguindo as coisas, né? Então, meio que a comparação que eu fiz, se a pessoa tivesse nascido na religião, ela talvez seguiria, né? A mesma coisa pode acontecer com a constologia se a pessoa não refletir porque ela tá ali, né? Então, esse processo de autocriticidade ajuda bastante nesse processo de qualificação até da assistência familiar. Bom, você acabou de comentar a minha próxima pergunta, mas tem uma coisa nela que eu gostaria de assim complementar. Então, você comentou, mas você considera, né, que o autoconhecimento é importante para saber separar os próprios traços dos traços dos familiares, né? A gente já comentou um pouco sobre isso. Você colocou que é importante essa diferenciação, né? Até essa questão que você comentou sobre essa decisão de você estar aqui, né, no voluntariado é uma vontade sua e é uma coisa que você refletiu depois, né? Porque você já nasceu um pouco nesse meio. Aí, você acha que isso pode impactar de alguma forma na assistência feita pela família? Então, a minha pergunta é o seguinte: a questão ali de saber separar o que é da família e o que é seu é uma questão importante, e aí eu queria saber se, quando não há essa separação, se isso acaba impactando na questão da assistência. Então, eu acho que sim, né? Porque, por exemplo, se a pessoa não tem esse processo de autocritidade, de autorreflexão, quanto às posturas dela, ela vai começar a ficar um pouco mais submissa às tendências, né, familiar ali. Que às vezes pode ser que não é ela que valoriza. Então, uma coisa que... Um exemplo, né? Então, a pessoa ela nasce ali num contexto
de bebida alcoólica, que a família valoriza isso, valoriza a questão de ter filhos, e a pessoa ela tem aquela ideia que ela valoriza também, né? Então, se a pessoa não pensar sobre se ela realmente, por exemplo, quer ter filhos, se ela realmente vai beber bebida alcoólica, a pessoa vai acabar ali seguindo, né? E aí, por exemplo, se a pessoa estudou antes no curso emissivo sobre a INVEX, né? Aí, com isso, a pessoa vai meio que perder a INVEX, né? Então, esse processo de reflexão é importante para a pessoa separar, né? Como eu comentei, e ela tá mais coerente ali com o curso emissivo dela, com o que ela acha que é certo, né? E tudo esse processo assim. Então, a pessoa, né? Como eu falei, de sobrepairar, né? O processo familiar. E você acha que o exemplarismo é uma forma de fazer assistência à família? Sim, porque assim, quando às vezes você fica falando ali pro familiar uma coisa que você acha que é certa, mas aí o familiar não liga muito o que você está falando. Então, se você ficar falando de determinada coisa, assim, que, por exemplo, a pessoa faz uma coisa que você não concorda, e aí você fica falando, ah, não faz isso, não faz isso, aí você vai acabar assediando a pessoa do que ajudando, né? Então, aí eu acho que a melhor forma da pessoa contribuir ali, se ela já tentou falar, por exemplo, é dar o próprio exemplo. Então, ela refletir o que ela tá fazendo, ser coerente, aí eu acho que vai ficar meio visível para as pessoas que estão ao redor isso, né? Questão, nossa, por exemplo, ela tá fazendo determinada coisa, eu também poderia estar, eu não tô. Então, acho que aí a questão do exemplo pode incomodar a pessoa para ela melhorar também, né? Acho que uma tendência, às vezes, do jovem é acabar seguindo o fluxo. E aí, quando o jovem acaba tendo esse posicionamento de, nossa, eu não vou seguir o fluxo, isso não tem a ver comigo, e acaba tendo essa postura, acaba sendo ali um exemplo para os familiares, e aquilo acaba chocando até. E acaba tendo um saldo positivo, né? Sim. Bom, passando para a próxima pergunta, de que forma o jovem pode fazer assistência no contexto familiar? Você já falou, mas um pouco assim, e eu queria que você desse um pouco mais de exemplo de como que o jovem pode fazer isso. Sim, ações práticas, assim, nesse sentido. Então, uma coisa assim, né, um exemplo, por exemplo, é a pessoa ela começar a ter, por exemplo, coisas básicas, assim, por exemplo, ajudar a mãe ali fazer comida, a lavar a louça, isso são coisas básicas, mas que ajudam, né? Então, por exemplo, às vezes a sociedade em si tem uma visão de que a mãe tem que fazer tudo e o filho tem que ficar ali de boa, né? Então, se você a pessoa ajudar no serviço domésticos, assim, vai tirar um peso da mãe, ele vai, de certa forma, ajudar. Mas aí um processo, assim, mais, acho que avançado, é o processo da TARES, né? Que aí, geralmente, a pessoa consegue ter mais esse processo, né? Aplicar a TARES, assim, durante, como a gente falou, assim, da interconfiança, então a questão da convivência, então a pessoa precisa ter um maior abertismo com você, para você fazer atalhos, assim, né? Esclarecer a pessoa. Então, tem várias coisas, assim, que envolvem essa questão, assim, da TARES mais avançada, né? Do que uma TACOM, né? Que eu acho que a pessoa primeiro precisa ter uma questão, a liderança ali, no sentido de autonomia, então ela sair da casa dos pais, que ajuda nesse processo, né? Então, acho que seria, assim, para a pessoa que está começando hoje a pensar nessa questão de assistência familiar, acho que começando do básico e refletindo, questionando, usando a criticidade. Então, vendo que oportunidades que a pessoa tem ali no ambiente familiar que ela pode contribuir, identificar os aportes, o que ela pode retribuir com esses aportes, né? Eu acho que é nessa linha. Bom, passando para a próxima pergunta, tem tudo a ver com isso que você estava comentando, que é se você acha, né, que o planejamento é uma forma de assistência para a família. E aí, o que eu tô falando com planejamento, né? Mas a escolha da carreira profissional bem pensada, a questão do planejamento financeiro, a questão, assim, de planejamento, às vezes, da saída da casa dos pais. Você, assim, considera que esse planejamento, assim, de certa forma, de desoneração, pode ser uma questão de assistência à família? Sim. Por exemplo, a pessoa ela vai sair da casa dos pais, né? Então, ali, desde que ela nasceu até, sei lá, a idade que ela sair da casa dos pais,
os pais ali ajudaram ela com os aportes e tudo mais. Então, se a pessoa tem esse planejamento, ela consegue sair um pouco melhor da casa dos pais, mais calçada assim, então, no sentido de ter identificado a profissão, naquela que seguir, ter já uma autonomia, né? Então, por exemplo, ela mostrar ali que ela sabe, por exemplo, cozinhar, lavar a louça, limpar a casa, arrumar coisas básicas assim do dia a dia. Eu acho que dá mais segurança para os pais também, né? Não ficar assim muito apegado, né? Então, antes do jovem sair assim nesse planejamento, eu acho que seria interessante a pessoa começar a desenvolver e ajudar nesse processo assim, de coisas mais simples, coisas domésticas, assim, porque aí vai dar uma confiança mais pros pais, né? Então, por exemplo, se eu tivesse um filho e meu filho tivesse ali saindo, sabendo já tudo de casa, arrumar casa, essas coisas, com a profissão já pensada, com um trabalho já pensado também por exemplo, pagar a faculdade, eu ficaria mais aliviada, né? Então, por exemplo, eu fiz meu trabalho, agora meu filho ali vai viver a vida dele, né? Eu pensaria assim, então acho que esse processo é importante, né? E ajuda também os familiares, sim, eu acho. Uhum. Bom, seguindo para nossa última pergunta, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre os efeitos positivos que você percebeu que são resultados da interassistência familiar precoce, né? A gente comentou muito sobre como o jovem pode ser mais assistencial ali no contexto familiar, né? Porque é você que está aqui, né? Mas eu queria que você comentasse assim, que efeitos você viu assim na família positivos que foram tanto de você com os familiares, mas também dos familiares assim com você, né? Porque o tema principal é interassistência, né? Sim. Então, tem vários efeitos assim que eu coloco, acho que no meu verbete, assim, eu coloco bastante efeito, né? Mas um que pra mim foi bem importante foi a questão de posicionamento, autocriticidade, esse processo assim, né? Então, eu era antes, né, eu era uma pessoa assim mais passiva, só aceitava, então para não gerar conflito eu só concordava com as pessoas. Então, pra mim foi meio que talvez até tipo assim me travando, né, nesse processo assim até de falar mais, né, de me colocar. Então, nessa questão assim de eu me colocar mais para me posicionar, né, no começo assim deu uma desequilibrada, né, porão consciencial ali, então eu não sabia muito bem. Então, o posicionamento, a criticidade, a questão do anticompliciamento, assediadores, né, foi importante também, né? Então, se a pessoa não concorda, ela tem que discordar, né? Uhum. E uma visão que eu tinha, que aí foi meio quebrada assim, que para uma convivência sadia, para conviver bem com os familiares ali, precisa não, tipo assim, pra pessoa ela conviver bem, ela não precisa só concordar. Ela pode discordar também, ela fala o que ela acha, né? É claro, de uma forma não bruta e não agressiva ali, né? Mas nesse sentido. E aí, nesse sentido também, eu comecei a perceber que eu fiquei mais coerente, assim, comecei a me qualificar mais e, consequentemente, eu percebi mudança ali no meio familiar mesmo. Então, a gente começou a ter mais respeito um por outro, a gente começou a ter mais carinho, assim, né? Não... E foi, assim, qualificação das relações ali familiares mesmo, né? Dos laços de amizade, então a gente qualificou bastante. Então esse processo, assim, de efeitos, assim, tem muitos, assim. Ah, que legal, Cassi. Bom, era isso. Eu queria agradecer muito aqui a presença da Cassi. Foi muito bom ter você aqui hoje. Gostaria de complementar mais alguma coisa? Não, tipo assim, de conteúdo, eu acho que é isso. Mas eu queria agradecer também, foi muito legal, assim, a conversa aqui, né? E é isso. Bom, gente, era isso. Deixe os comentários de vocês aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. A gente fez algumas perguntas aqui relacionadas com artigos que a Cassi tem aqui no site da Simbex, que vão estar aqui na descrição. E era isso, gente. Tchau, até a próxima. Até mais.